Blast é o segundo herói mais forte, ficando atrás somente do Saitama. Seus poderes são bem difíceis de lidar e por isso resolvi colocar o Blast no universo de Dragon Ball Z e ver até onde ele chegaria. Só avisando, se você for fanboy de Dragon Ball que não aceita opiniões diferentes da sua, esse vídeo não é pra você. Veja bem o que você vai escrever nos comentários. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Em força e resistência, Blast não tem muitos feitos. Na verdade, ele tem poucas aparições e nem sempre ele luta quando aparece. Mas podemos ter uma ideia. Com seus socos gravitacionais ele conseguiu jogar pra longe o Garou Cósmico. Isso é um feito e tanto, já que Garou Monstro já era muito forte fisicamente, como ele em sua forma mais poderosa foi afetado pelos socos do Blast, então seu soco gravitacional é bem forte. Ele é capaz de fazer enormes buracos em monstros, então ele de fato tem uma força física considerável. Uma prova disso foi quando ele segurou com os dedos os ataques do Flash e Sonic da velocidade do soco. Blast não teve dificuldade nenhuma em segurar o cubo, que era tão pesado que afundava no chão. Mas não sabemos o peso do cubo. Com seus super socos gravitacionais, Blast impressionou até mesmo o Saitama. Blast nunca levou um ataque em cheio para saber o quão resistente ele é, mas só pelo fato dele ser o herói mais forte atrás somente do Saitama, ele no mínimo tem uma resistência similar à de outros personagens como Garou e Silver Fang. A força e resistência dos personagens de Dragon Ball é bem polêmico porque as pessoas têm uma visão superestimada sobre os personagens de Dragon Ball. Para os fanboys, os personagens de Dragon Ball em comparação com outros versos sempre serão os mais fortes, independente de quem seja. Mas se você analisar direitinho com um olhar crítico, você verá que isso não é verdade. São poucas as vezes que os personagens mostram feitos de força física. Na maior parte do tempo sabemos que um personagem é forte quando seus golpes afetam um personagem forte. Mas muitas dessas vezes não sabemos o quão forte fisicamente esse personagem é. Uma das coisas que podemos usar como parâmetro são os treinamentos com pesos. E falar sobre isso sempre é uma polêmica, pois isso vai contra o nível de força que os fanboys falam por aí, dizendo que tal personagem destrói planetas no soco e coisas do tipo. Mas se isso foi usado em vários momentos da história, então por que não usar para análise? Goku treinava de boa com 2 toneladas, quando o peso aumentou para 10 toneladas em cada braço e perna, totalizando 40 toneladas, Goku base ficou imóvel. Muitos fanboys, para refutar essa cena, usam o argumento de que Goku estava treinando sem usar o Ki, e que ele só usou o Ki para se manter no ar. Esse é um dos argumentos mais fáceis de refutar. Como estão vendo, Goku se transformou em Super Saiyajin para aguentar as 40 toneladas. Se ele estivesse mesmo treinando sem usar Ki, então em vez dele se transformar em Super Saiyajin, bastava Goku elevar seu Ki. Outro argumento que refuta os fanboys é o fato de que com Ki baixo Goku fica muito fraco ao ponto de levar dano de tiro e laser. Imagina ele sem usar o Ki. E tem mais. Na primeira vez que Goku pisou no planeta do Senhor Kaiô, ele ficou imóvel. E não teria motivos para Goku não usar seu Ki. Isso prova que é impossível do Goku suportar 40 toneladas sem usar o Ki. Eu poderia dar mais exemplos, mas não é mais necessário. Se alguém nos comentários ter coragem de falar que Goku não usou o Ki, eu vou dar risada da cara do fã. Como o Super Saiyajin aumenta os atributos físicos do Goku em 50 vezes, Goku pode suportar 2.000 toneladas, e com o Super Saiyajin 3, que aumenta o poder base em 400 vezes, Goku pode suportar até 16.000 toneladas. Isso é a força de levantamento. Como não sabemos o quão fortes são seus golpes, então vou usar a força de levantamento como base. Vou considerar que a força dos socos do Goku seja mais forte que sua força de levantamento, mas não em um nível absurdo para não ficar muito incoerente. Entenda, Dragon Ball é uma obra muito incoerente em seu nível de poder, por isso é difícil estabelecer um nível de poder que seja verdadeiramente coerente. Eu mesmo busco estabelecer um nível de poder razoável, que não seja tão superestimado e nem muito subestimado, bem simples de entender. Com isso, podemos colocar os personagens de Dragon Ball Z nesse nível de força, mas nada tão absurdamente mais forte. Como Blast não tem muitos feitos de força e resistência, eu vou colocar ele abaixo do Super Saiyajin, mais específico do Vegeta e Trunks lá do arco do Cell. Antes de falarmos sobre a velocidade, tem duas coisas que eu queria falar há muito tempo. Primeiro, não é porque os personagens de Dragon Ball têm capacidade de destruir planetas que eles vencem todo mundo que não consegue destruir um planeta. Força, resistência,
Velocidade e técnicas é muito mais importante e é também o que define o vencedor. Vejo muita gente dizendo que tal personagem é nível lua e por isso ele vence fulano que não é nível lua, sendo que esse cara seria derrotado com um só soco desse aqui. O que eu estou criticando são as pessoas que usam como base para dizer quem venceria o nível de tier, ignorando totalmente os atributos físicos e técnicas. E segundo, vou dar um exemplo. Não é porque Vegeta é mais forte que esse Piccolo que destruiu a Lua, que qualquer ataque de Ki dele é capaz de destruir a Lua. E o motivo é bem simples. Não dá para controlar a explosão de um ataque capaz de destruir a Terra. Isso foi mostrado na luta do Vegeta e Cell, onde Vegeta teve que jogar seu ataque para o espaço para não destruir a Terra. Goku teve que fazer a mesma coisa contra Cell, onde ele se teletransportou para acertar o Cell de baixo para cima, porque se atingisse o chão a Terra seria destruída. Ou seja, um ataque de que só pode destruir o planeta se o planeta for de fato destruído, porque os personagens não conseguem controlar a explosão. Raditz não tem resistência superior ao nível Lua por ter aguentado esse ataque do Piccolo. Se você fala isso até hoje, pare já. Blast é extremamente rápido. Ele supera com folga a velocidade do Flash que se move na velocidade da luz. Garou na forma monstro era ainda mais rápido. E com sua forma cósmica ele fica ainda mais rápido. E Blast era tão rápido quanto o Garou cósmico. Não é segredo para ninguém que Blast é mais rápido que a luz. Agora os personagens de Dragon Ball Z é mais complicado. Na luta dos deuses da destruição, a luta estava tão rápida que os Zenos não estavam conseguindo acompanhar. Quando Toppo e Goku iriam lutar, Daishinkan cria uma regra nova. Eles não poderão voar. Tudo para os Zenos verem melhor a luta. Ou seja, a velocidade deles voando é maior que a velocidade deles sem estar voando. É super comum em Dragon Ball Z os personagens levarem minutos para cruzar distâncias continentais. Isso aconteceu em Nameku Z várias vezes na maior parte do tempo, e na Terra também não é diferente. E na maioria das vezes os personagens estavam querendo chegar até o lugar desejado o mais rápido possível. Eu poderia citar vários momentos, mas acho que não precisa. Seguindo essa lógica de que a velocidade voando é a mais rápida, então os personagens de Dragon Ball Z em sua maioria estão bem abaixo da velocidade da luz. Mas como isso é Dragon Ball, é claro que isso tudo só torna a obra ainda mais incoerente. Desde o clássico os personagens sumiam das vistas de personagens que reagiam a tiros. Então vou considerar o meio termo. Dependendo da situação os personagens são mais rápidos voando ou lutando. Repetindo, Dragon Ball é uma obra bastante incoerente, por isso é impossível de estabelecer um nível de poder que seja verdadeiramente coerente se a própria obra não colabora para isso ser possível. Em Dragon Ball Z tem um feito perfeito para analisar a velocidade dos personagens de forma que seja o mais coerente possível. O feito do Gotenks de dar várias voltas na Terra. Gotenks deu 9 voltas na Terra em aproximadamente 7 segundos. Isso é uma velocidade pouco inferior à velocidade da luz. Para os fanboys, os personagens de Dragon Ball Z são milhares, milhões de vezes mais rápido que a luz e as pessoas aceitam isso de boa e não acham um absurdo. Agora se falar que os personagens não têm velocidade da luz mesmo tendo base na própria obra você é quase que crucificado. Para superestimar o verso os fanboys usam feitos contraditórios como esse. Tratam esse como se não fosse válido só porque vai contra o nível de velocidade que eles acham que os personagens têm. O que eu quero dizer é bem simples. Não é nada errado dizer que os personagens são inferiores à velocidade da luz porque tem base para essa afirmação na própria obra. Do mesmo jeito que vocês fanboys fazem para superestimar a velocidade dos personagens. A velocidade subrelativística é extremamente alta e é essa a velocidade que a maioria dos personagens de Dragon Ball Z lutam na minha opinião, entenderam? Em minha opinião então não precisam arrancar os cabelos de raiva por causa da opinião dos outros. Eu mesmo não estou nem aí se você pensa diferente então façam o mesmo. Eu queria refutar também um suposto feito de velocidade da luz que é super comum usarem para superestimar o verso. Como estão vendo, a luz já estava iluminando o Mestre Kami quando Goku pegou o óculos. Ou seja, Goku não foi mais rápido que a luz do Taioken. Eu vou deixar um vídeo curto de 55 segundos na descrição que mostra que no mangá Goku também não foi mais rápido que a luz do Taioken. Se eles fossem mesmo mais rápido que a luz do Taioken seria inútil, mas sempre funcionou. Blast tem como principal técnica seus portais interdimensionais. Com essa técnica ele pode se teletransportar para outros lugares durante a luta. Ele também pode usar seus portais para atacar seu oponente de qualquer lado, pegando seu adversário de surpresa.
Blast também consegue prender seu oponente em loop para no fim prendê-lo em outra dimensão. A velocidade em que ele abre seus portais é extremamente alta, já que antes dos socos do Garou e Saitama se chocarem ele foi capaz de teletransportar todos para o espaço, e além disso, ele pode abrir um portal embaixo de seu oponente ou em qualquer lugar que ele quiser. Ou seja, se seu oponente estiver voando ele pode abrir um portal na frente dele e colocá-lo de frente para outro portal e fazer um loop e, muita apelação, Blast também pode dar socos gravitacionais diretamente no seu inimigo usando seus portais. E por último, ele pode até mesmo criar escudos. Seu poder é bastante útil em combate. Como Blast se sairia contra os personagens de Dragon Ball Z? Como vocês viram, Blast tem muita vantagem em velocidade, mas em força e resistência ele não tem muitos feitos para termos uma noção do quão forte ele é, mas sua velocidade e técnicas já são suficientes. Qualquer ataque de Ki, Blast pode simplesmente mandar para outro lugar ou para a própria pessoa que está atacando, podendo atacar com super socos gravitacionais usando seus portais para atacar de todos os lados. Isso com certeza seria um problema para a maioria do verso. Mesmo se alguém como Majin Buu simplesmente tentar destruir a Terra, Blast poderia mandar essa energia para outro lugar ou simplesmente se teletransportar para outra dimensão. E falando no Majin Buu, esse é o único personagem que daria trabalho de verdade para o Blast, já que ele pode sair de dimensões no grito e pode se regenerar de qualquer ataque do Blast. Já o Gotenks tem um limite de tempo, então seria questão de tempo para ele perder para o Blast. Personagens do nível do Goku Super Saiyajin 3 pra cima fisicamente são bem fortes. Gotenks fez essa cratera gigante jogando vôlei com o Majin Buu. Goku Super Saiyajin 2 conseguiu separar duas montanhas. Seus golpes, se acertasse, dariam bastante dano no Blast. Mas como os portais interdimensionais são bem rápidos e pode surgir do nada, então acertar o Blast seria bem difícil. Então essa é a conclusão. Blast tem uma superioridade em velocidade superando a velocidade da luz, enquanto a maioria do verso de Dragon Ball Z se move em velocidades subrelativísticas. A técnica de portais interdimensionais do Blast é bastante apelona porque é perfeita para o ataque e para a defesa, e ainda pode aprisionar seu adversário em outra dimensão. O único personagem, na minha opinião, que venceria o Blast é o Majin Buu, porque Blast não tem um ataque forte o suficiente para desintegrar seu corpo, e ainda pode sair de dimensões caso for preso em uma. Já o Vegito também teria chances altas de vitória, mas em velocidade eu acredito que ele seja inferior ao Blast, e mesmo se for tão rápido quanto o Blast ele poderia ser mandado facilmente para outra dimensão, assim perdendo a luta. Enfim, a conclusão é essa: Blast só perde para o Majin Buu. Entenda, o fanboy, é impossível estabelecer um nível de poder que seja verdadeiramente coerente porque a própria obra não colabora com isso. Se você não tem capacidade para entender isso ou aceitar a opinião dos outros, então vai se lascar.